E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Moonlab. Estou aqui com o André Reis, meu co-host aqui para fazer ciência da linguagem com vocês. E hoje, na verdade, pessoal, vai ser um episódio meio baixa energia, sendo bem honesto com vocês, porque hoje a gente vai falar sobre aplicativos de idiomas e como a gente pode utilizar todas essas ferramentas digitais e tudo mais, e principalmente o problema que existe dentro dos aplicativos. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, eu percebo que é um questionamento de muitas pessoas também, é parar de enxergar os aplicativos ou esses cursos e etc como sendo a sua única solução, a sua única maneira de ingressar e ter contato ali com o idioma. Eu percebo que grande parte da origem do problema está aí. Então está em pessoas onde a única maneira dela estudar o idioma é através do Duolingo, a única maneira, entende? Ela coloca todas as expectativas e as esperanças da fluência dela dentro daquele idioma. Então quando eu vejo as pessoas se assustando comigo, reclamando sobre Duolingo, sobre Anki, etc., na verdade eu reclamo dessa ótica onde a pessoa coloca todas as expectativas dela em um aplicativo. É quase como se ela estivesse procurando uma solução mágica. Ah, é só isso que eu tenho que fazer então? Só isso que eu tenho que fazer para me deixar fluente? Só tenho que manter um streak lá no Duolingo? Quanto maior for o meu streak, então, mais perto da fluência eu vou estar. E pessoal, você não tem noção, assim, eu já encontrei gente com streak de 2.000 dias no Duolingo. É muitos e muitos anos. Então, assim, percebam quanto tempo está dedicado ao aplicativo e a pessoa não é fluente. Qual que é o problema, né? É isso que a gente vai investigar hoje. O problema principal é o que você falou, de achar que esses aplicativos eles são a solução, né? Quando na verdade eles são, tipo, coisas que vão te auxiliar, né? Eles estão lá para te dar uma força, eles não estão lá para te ensinar um idioma. Para mim, o que funcionou várias vezes foi começar nesses aplicativos, para falar bem a verdade. Eu começava neles e aí eu, através da vontade mesmo de aprender mais, porque só fazer aquilo ali, ficar repetindo muita coisa, não estava sendo satisfatório para mim, digamos assim. Não estava satisfazendo aquela coceira que dá quando você tá aprendendo uma coisa que você gosta muito, sabe? Você tá naquela hiperfixação de aprender um negócio, você quer aprender muito, e ele não estava satisfazendo isso. Então eu fui atrás e eu comecei a perceber que a forma certa era correndo atrás, e não dependendo do aplicativo, né? E eu comecei a usar ele mais como assistente do que como método principal, digamos assim. Claro, porque assim, uma coisa fundamental de entender, pessoal, é como a gente precisa ter pontos de contato com aquele idioma. A mudança, ela não vem da noite pro dia, ela também não vem de coisas específicas, mas de um conjunto do todo. Então não é apenas o aplicativo, não é apenas a técnica de estudo, não é apenas o livro que eu leio, não é apenas os vídeos que eu assisto, os filmes, as séries, as músicas. Tudo isso vai acumulando, porque o que o nosso cérebro precisa, na verdade, é repertório de escuta e de fala, de escrita, de leitura, através desse, que eu chamo de Big Four, né? Lá dentro da nossa comunidade a gente chama de Big Four. Então essas 4 áreas, escrita, leitura, fala e escuta, a gente precisa delas 4 para estar desenvolvendo essa fluência. Porque se a gente parar para pensar, a fluência, eu sempre faço esse exercício filosófico, eu recomendo que vocês, nossos ouvintes aqui do Moonlab, também façam o mesmo, é refletir quais que são os meus objetivos com esses idiomas aqui, que eu estou estudando, que eu estou tendo contato. É falar com nativos? É entender sem ter problemas? É conseguir ler um livro sem precisar ficar olhando no dicionário toda hora? É encontrar com algum estrangeiro na rua e não ter problemas de trocar ideia com ele, de pedir informações, etc. Ou seja, são níveis de fluência em áreas diferentes. E muitas vezes eles vão ter usos e níveis de proficiência diferentes dentro de cada um. Então a fluência é um estado muito mais que vai mudando com o tempo do que algo fixo. E as pessoas vão nesses aplicativos querendo buscar algo fixo. Isso que é o doido. Então, por exemplo, o Anki. E assim, pessoal, contexto para vocês, eu fiz Anki durante anos, tá? Fiz Anki durante 3 anos para italiano, espanhol, alemão e russo. Eu não lembro de quase nenhuma frase. Eu fiz por 3 anos. Eu preenchi cadernos sobre isso. E talvez eu tenha fotos, mas eu acho que eu queimei tudo vindo aqui para Florianópolis. Mas o que eu quero dizer é, eu testei o Anki, qual que era o problema para mim? Eram contextos muito fixos. Então eu não conseguia ter uma clara noção de quando que eu iria utilizar todo aquele material. Então, gradualmente, o meu cérebro foi esquecendo. Os amantes de Anki vão falar assim, por isso que você tem que personalizar suas frases, não sei o quê. Pô, meu amigo, mas eu vou ficar 2 horas personalizando cartinha por dia para poder ter contato com o idioma. É chato. Esse que é o problema. É chato. Daí a gente recorre a Duolingo, a outros aplicativos, mas, em essência, o que a gente está buscando é esse acúmulo de horas, esse acúmulo de repertório, de contato com as 4 áreas e tudo. Se esse é o objetivo, os aplicativos, eles preenchem uma peça do quebra-cabeça. Não necessariamente eles são a única solução. É isso que as pessoas não entendem. O ser humano é muito doido, né? Muito espertinho. Que ele sai do curso porque ele acha o curso chato. Isso ele já superou. Ele já entendeu que cursos tradicionais de inglês e idiomas não funcionam ou não são muito eficientes. Ele entende isso e ele pensa, vou usar um aplicativo então, já que é mais legal, já que eu consigo fazer todos os dias. Daí a pessoa vai lá e usa o mesmo raciocínio do tradicional, ela só mudou a roupagem ali do problema do raciocínio, sendo que o objetivo sempre vai ser a
acumular essas horas. Não importa de qual maneira. A que seja mais engajável, na verdade. Acaba tendo esse tipo de coisa. Volta naquela mesma coisa que o problema não é o aplicativo, é achar que o aplicativo vai te deixar fluente. O problema não é o método tradicional, é achar que o método tradicional é o melhor método, né? É o método mais Isso. rápido. E não é. Nossa, o Duolingo não tá sendo bom, vou me matricular num curso de inglês. O que fez eu parar de aprender alemão, aqueles 6 anos atrás que eu comecei, foi porque eu fiquei só no Memrise. Eu falei, não, eu sei que o Duolingo não presta, vou caçar outro aplicativo. E pra vocês pode parecer irônico, né? Porque talvez muitos ouvintes agora estejam passando por isso. Nossa, eu acabei de comprar um outro curso de inglês porque achei que o outro estava ruim. Ou assim, porque esse professor ensina diferente. Talvez seja de fato. Talvez seja de fato. Melhor você ter mais resultados. Só que o raciocínio da coisa é, nós temos métricas que a gente precisa bater. E lá dentro da comunidade, nossa comunidade Big Global, QR Code aqui pra vocês, link na descrição. A gente fala muito sobre essas métricas. Que mais importante do como é o quanto. E o que seria esse quanto? Quantas horas por dia você está consumindo de inglês? Quantas horas de estudo ativo por semana, passivo, somado a semana toda, quantas horas você acumulou? Porque se vocês pararem para perceber, o que causa essa mudança cerebral, neurobiológica mesmo, é o acúmulo de horas. Porque é através do acúmulo de horas que vai causar o estresse no seu cérebro. Você precisa ter o que o Stephen Krashen chama de comprehensible input para estar desenvolvendo ali. Só que o comprehensible input, pessoal, eu falo para vocês, é só o topo do iceberg. E na verdade, assim, depois que você estuda um pouco, ele parece até lógico, né? A gente precisa ter de fato um contexto que seja minimamente compreensível, referenciável dentro das suas experiências de vida passada, dentro das suas egrégoras, para estar fazendo algum tipo de conexão ali, para estar lembrando daquelas palavras, para estar lembrando daquelas circunstâncias. Eu fiz o mesmo caminho que o André, que ele falou ali, com alemão, italiano e etc. Eu fui no Bussu, eu cheguei a completar, na verdade, o curso de Bussu do italiano, fiz até metade do alemão, fiz o primeiro módulo do francês, fiz até metade do espanhol também. Eu fiz Duolingo também durante o tempo, eu fiz Anki, Babel, eu fiz Rosetta Stone, o Memrise eu usei também. Tem o Lingodeer, que é legal para línguas asiáticas. Esse é legal. O Lingodeer eu acho legal. Assim, ele tem todos os problemas que os outros têm. Mas o Lingodeer, ele pelo menos tem um alfabeto asiático ali, sabe? Então, assim, você consegue ter repetições no alfabeto asiático com material em áudio, sem ter que correr muito atrás disso. Então, isso é bastante positivo nesse sentido. E, assim, a minha experiência com todos eles é assim, cara, o nível de exposição é muito baixo. E, pessoal, reflitam. Se você tá tendo contato com 4 a 6 horas no idioma que você tá estudando por dia, no que você divide essas horas? Você não vai passar 6 horas por dia fazendo aplicativo, né? E se vocês forem nos aplicativos e verem, eles têm uma lista ali dos assuntos. Esses assuntos são limitados, a vida é espontânea, a vida é infinita. Não dá pra saber qual que é o assunto que vai surgir e quando. Por isso que quanto mais a gente adapta ao nosso estilo de vida, isso sim faz sentido, porque aí vai acumulando. Ou seja, nesse raciocínio, nessa linha de pensamento, o aplicativo é mais uma peça do complemento. É isso que a galera tem que entender, cara. Isso que me deixa meio louco às vezes. Ele não vai ser a solução. Tem que ter o fator aluno dentro de você, né? Tem que ter a autonomia do estudante. Não tem outro jeito. Direto eu vejo, por exemplo, eu tô assistindo... No Molab passado eu falei, na verdade, que eu ia assistir desenho infantil em norueguês, mas eu achei uma coisa melhor ainda. Eu descobri que tem um noticiário que não é necessariamente infantil, mas ele é acessível para todas as idades, né? Então ele é bem leve de se assistir, é curtinho, todo dia da semana tem. É muito bom, ele tá sendo muito bom para mim. Na maior parte das vezes, eu não entendo muita coisa que tá sendo falada, porque eles falam muito diferente da escrita, dependendo também da região que ele tem muito dialeto no meio, é muito complicado o norueguês. E quando eu aprendo uma palavra, assim, que eu vejo que é uma palavra muito comum, tipo um usually, commonly, naturally, né? Eu pego essa palavra e eu formulo uma frase colocando essa palavra no meio com outras palavras que eu já conheço e algumas outras que eu também quero fixar na minha cabeça. Eu formulo uma frase e mando lá pro chat GPT. Com base nisso, tipo, ou eu converso um pouco com ele como se aquilo ali fosse uma situação. Tipo assim, cria uma situação pra mim com essa frase aqui, sabe? Igual, sei lá, como se fosse o show de improviso, de comédia. Ajuda muito a fixar. Eu aprendi um bocado de palavras já, assim. Autonomia, né, cara? E assim, pessoal, percebam como que o André tá falando aqui se encaixa nessa filosofia de você tratar como um estilo de vida mesmo, você ter esse hábito, essas coisas de estar pensando, do nada você tem uma ideia, você vai lá, captura essa ideia, você captura essa palavra, você já aplica ali na hora. Tem uma coisa que eu quero falar ainda sobre aplicativos, mas você já mencionou um pouco, né, sobre isso daí que eu quero te perguntar agora, que é como melhorar, então, esse relacionamento com os aplicativos. E aí, só vou fazer um pequeno parênteses antes, que pessoal, para quem não escutou a gente falando mal, entre aspas, de Anki não é entre aspas, é mal mesmo, falando mal de Anki do Duolingo.
Qual que é o raciocínio, pessoal? Curva de Ebbinghaus. Vamos já tirar esse elefante daqui logo. Pra mim, particularmente, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum porque, novamente, a vida é improvisada. E a gente tá criando vínculos e memórias baseados em um contexto específico. Ou seja, sempre que você estiver lá sentado, fazendo o seu Anki, etc., você vai lembrar daquelas palavras. No momento que você tira daquele contexto, você nem sabe qual carta que vai vir. Então, como é que isso é realmente memorizar? Se você tiver todas as deixas lá, é óbvio que você vai lembrar. E que deixas que são essas? É estar no mesmo lugar, sentado na mesma cadeira, no mesmo ambiente, abrindo o mesmo aplicativo, abrindo as mesmas cartas, com o seu café do lado. Tudo isso o seu cérebro vai armazenando. Então é óbvio que as suas chances de lembrar daquilo vão ser maiores. Só que o que a gente quer não é algo enrijecido, assim, onde a gente pega frases completas e prontas. E imagina, sei lá, vou dar um exemplo onde a pessoa não customizou a carta, né? Mas digamos que ela só aprendeu como dar greetings falando my lord, porque ela baixou um deck de um filme, aí todas as cartas do deck tinham assim, yes, my lord. Coisas do gênero, sabe? E essa era a minha experiência com alemão e russo, porque eu não conseguia improvisar. Porque, olha só pra vocês verem como as coisas são. Com o inglês pode até funcionar, porque em inglês tem um monte de phrasal verbs, né? Então são coisas mais assim, mais aleatórias. Agora com o alemão, eu preciso mudar a ordem das palavras e conjugar cada uma delas por conta dos casos. Como é que eu vou ter algo tão enrijecido assim, algo sólido, que nem é de flashcards? Ou seja, esse raciocínio do Anki, da galera que fica divulgando, é a galera que só estudou inglês. É isso que eu percebo. Não se aplica pra quase nenhum outro idioma. Aplicou um pouco pra mim italiano, no sentido assim, de dar um pouco de familiaridade nas palavras. Isso foi ótimo, beleza. Mas a maioria do italiano que eu aprendi, aqui ó, Imparato, é stato guardando il film. É vendo filme, vendo série em italiano, filme da era medieval, porque aí juntava o meu apego com as histórias medievais, as fantasias medievais, com os filmes, a língua italiana e tal. Aí era massa. Mas é um contexto completamente diferente do aquele. E aí, por isso que a curva de Ebbinghaus, pra mim, não faz sentido. Porque, beleza, eu tô contando que eu vou lembrar daqui 2 semanas, mas como que eu vou saber se eu vou usar aquela frase daqui 2 semanas, cara? É uma mentalidade robótica da linguagem, sendo que a linguagem é completamente improvisada e aleatória. Quando você estiver aprendendo, você vai notar que vão existir algumas palavras, alguns termos que eles significam a mesma coisa. Um exemplo que você vai entender é o Es tut mir leid e Entschuldigung, né? Entschuldigen Sie, que vai ser tipo um com licença e um me desculpa, né? No norueguês tem um parecido também, que é Jeg beklager e Unnskyld, que os dois vão significar desculpa, só que um é muito mais formal e o outro é muito mais ou casual ou com licença. Pode ser os dois. Eu vi os dois como a mesma coisa e falei, cara, não é possível que eles tenham o mesmo termo para significar duas coisas. E não, realmente é diferente, tem uma nuance ali, você tem que aprender essa nuance. O aplicativo não vai te ensinar isso. Você vai ou aprender usando o idioma ou pesquisando. Acho que talvez esse seja um dos pontos-chave, assim, o ponto de encontro é muito difícil. E a gente precisa, de fato, de ter um ponto de contato com o idioma. E esse ponto de contato, e aqui que tá o paradoxo. Cara, talvez essa seja a questão, porque vê se faz sentido. Onde tá a minha mente agora? A gente precisa ter um ponto de contato onde seja fácil assim, de não seja tão assustador entrar em contato com aquele idioma completamente diferente da nossa realidade. Ou seja, se eu quero aprender árabe, é muito assustador eu simplesmente viajar para as Arábia e me virar lá, que eu não vou entender porcaria nenhuma, não vou conseguir conversar com ninguém, e considerando que eu não tenho outros idiomas, eu só tenho ou português ou árabe, por exemplo. Se eu for para lá, vai ser um sofrimento absurdo. Ou então, se eu entrar, de repente, meu ambiente digital mudar para o árabe também, vai ser um sofrimento absurdo. Onde que parece ser um bom ponto de contato inicial? Um Duolingo, nesse caso, né? Porque o Duolingo, ele vai dar, assim, é que nem papinha para mim, do idioma, ó, árabe é isso aqui, ó, toma, ó, a primeira letra aqui, ó, alhamdulillah, toma. É a única uma das poucas coisas que eu lembro, que é por causa do UFC. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É difícil ter essa autonomia do estudante, essa sagacidade de saber se virar no meio do idioma, porque a gente que já está dentro, e isso a gente ensina dentro da nossa comunidade também, que é justamente como você consegue navegar entre idiomas de uma forma mais tranquila. Nesse sentido, que nem o André falou, para começar a ter contato com o idioma, os aplicativos são uma boa opção. E de fato são por conta disso. Porém, aí essa que é a parada, é entender que é só o ponto de contato ali, é só uma parte do todo. O todo é o contato espontâneo. E aí, pessoal, de verdade, de coração, eu digo pra vocês, quanto mais cedo vocês aprenderem a desenrolar no idioma, mesmo sem saber falar as palavras, mais resultados isso vai trazer, mais facilmente você vai lembrar dos vocabulários e as coisas vão começar a acontecer. Tendo em vista isso, chega a pergunta então, né? Como que a gente melhora essa situação? Considerando que um ouvinte nosso aqui, ele só tem acesso a aplicativos, e vamos lembrar que ChatGPT e inteligência artificial também são aplicativos. Importantíssimo lembrar disso. Como que essas pessoas conseguem, portanto, melhorar as práticas de estudo delas, usando aplicativos? Primeiramente, entender o FOMO, né, o Fear of Missing Out, e não ter medo de se livrar do seu streak de Duolingo, por exemplo. Não é necessariamente abandonar o aplicativo, mas é que o aplicativo ele é muito tentador, porque no Memorize, por exemplo, ele tem, um level que
você ganha XP lá e tudo mais. E aí ele mostra pra você, tipo assim, level tal, você consegue se comunicar assim, assim, assado, você entende tanto esse nicho aqui de palavras, nível máximo, você se comunica como um nativo, parabéns, sabe? Isso é muito tentador, você lê essas coisas que estão te recompensando. Eu senti isso na hora que eu li do Memorize pela primeira vez, e logo em seguida eu falei, cara, por que eu tô sentindo isso, mano? Se chegar um norueguês aqui, eu não vou saber falar nada com ele. Por que eu tô me sentindo recompensado? Eu não mereço recompensa, eu não sei falar nada. Você tá deixando, de certa forma, você tá deixando com que o aplicativo faça autoanálise por você. E você tem que fazer sua autoanálise. O nome já fala, autoanálise. Eu lembrei de um artigo chamado The Delayed Gratification in Children. Ele fala sobre o sistema de recompensa. E, pessoal, vamos ser honestos aqui, vamos pensar qual que é o objetivo do aplicativo de idiomas. Não é te ensinar, né? Ganhar dinheiro, óbvio, por isso que ele fez um aplicativo. O objetivo da empresa é lucrar com aquele aplicativo. A forma dele fazer isso é te ajudando a aprender um idioma. Só que não faz sentido para a empresa se posicionar como solucionadora dos problemas, assim, que vai resolver milagrosa e tudo, porque senão não tem, ela sabe que não tem como entregar isso. Ou seja, é um auxílio para você estudar idiomas. Só que dentro do aplicativo vai fazer de tudo para sentir como se você estivesse ficando fluente já. É óbvio que você não vai ficar tão cedo. E aí vai lá, acumulando os dias. Se você ficasse fluente em 2 semanas, eles não iam ganhar dinheiro. Aí, agora, quando você tem um streak de 4.000 dias, aí eles ganham muito dinheiro contigo, né? Isso que a galera esquece. Dá pra fazer esse paralelo com várias coisas, né? Eu passei por uma coisa que talvez quem tá assistindo esteja passando também, ou já passou, uns bons anos atrás, o primeiro psiquiatra que eu fui, ele simplesmente me receitava remédio e era isso, até mês que vem. E aí eu voltava lá, era assim, eu ficava 5 minutos dentro da sala dele e saía com um monte de receita. E aí eu troquei de médico, o meu médico atual, ele já falou pra mim, o ponto principal é parar de tomar remédio. Então ele não quer que eu seja cliente eterno dele, ele já deixou isso claro. Eu tive sorte de encontrar um médico assim. O aplicativo ele faz a mesma coisa, ele não quer que você fique fluente, ele quer que você aprenda o suficiente pra você continuar usando. Não, e assim, pessoal, outra coisa, se vocês forem ver, nesses aplicativos de idioma, uma das profissões ali que eles mais contratam é neurocientista e linguista, mas não pelas razões que vocês estão imaginando. Ou seja, como que eu posso recompensar o pessoal aqui para engajar mais? Eu coloco um somzinho, aí vai lá, estrelinha, confete, fogozinho, aí a corujinha feliz, pulando por você, falando assim, nossa, você é pica mesmo, olha só, como perto da fluência você tá, não me deixa triste, hein? Continua, hein? Olha só, hein? Senão vou botar na sua família, hein? Senão vou botar no seu cartão de crédito, hein? É meio que isso a vibe. Ou seja, eles vão colocando essas coisas na gente. E olha só a estratégia de marketing dos caras. Eles colocam as corujinhas tudo triste na Play Store, o ícone. Não sei se vocês já viram. Eles vão mudando direto. Aí no Halloween coloca lá a corujinha toda morta, não sei o quê. Inconscientemente, na pessoa assim, nossa, verdade. Faz tanto tempo que eu não estudo idioma, a minha fluência tá morrendo aqui. Porque a fluência na mente da pessoa tá associada à corujinha já. Virou um negócio assim, absurdo. E tem um outro ponto que eu queria comentar que é, nossa, eu não sei nem se eu abro esse tópico agora, cara. Talvez eu deixe ele pro próximo leve. É uma caixa de Pandora absurda. Eu vou tocar superficialmente. O que acontece, pessoal? Eu não sou o único, tá? Eu e o André aqui não somos os únicos falando mal desses aplicativos. Não é exatamente mal. É mais porque a gente tá tão distante que é do consenso da ciência, assim, que é difícil falar algumas coisas. A gente precisa realmente ter um determinado nível de consciência para entender o porquê do problema. Ou de consciência ou de experiência. Porque é isso que eu vejo. As pessoas que mais falam bem desses aplicativos, elas não são poliglotas e elas nem malemar têm uma segunda língua. Elas falam bem justamente porque é o primeiro ponto de contato delas. Eu falo assim, nossa, mas eu tô aprendendo tanto, nossa, mas eu acho que eu tô aprendendo tanto. Isso mexe tanto com as emoções das pessoas, funciona tão bem a neuroprogramação desses aplicativos. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu aqui, poliglota, modéstia à parte, mas né, falo alguns idiomas aí. Aí a pessoa estudando inglês, eu com Duolingo, eu falo assim, não vai funcionar. A pessoa vira pra mim com cara de tipo assim, não acredito em você. Eu falando inglês, espanhol, italiano, etc. Eu aqui 10 anos, ralando pra aprender os idiomas, você tentando aprender inglês, quer falar pra mim que Duolingo funciona, que pra você tá ótimo. E eu falo assim, mas essa é a armadilha, isso acontece com todo mundo, não sei o quê. E a pessoa fica nessa. Então, assim, a maior vítima desses aplicativos são as pessoas que estão justamente no início da jornada. Isso que é louco. E daí elas ficam nesse início da jornada pra sempre. Ad eterno. Assim, já conheço vários. Vários. Eu tenho um, só pra vocês terem noção. Um amigo meu, ele tem 1.500 dias de streak no Duolingo. E ele só faz por fazer. Só pra vocês verem como funciona o negócio. Ele já sabe o idioma, ele já sabe inglês. Ele trabalha na gringa. Ele não precisa fazer Duolingo pra nada. Mas ele faz por quê? Por conta daquele sentimento de recompensa, pra escutar o tanã da corujinha. É isso. Então lembrem-se disso quando vocês estiverem usando esses aplicativos, tá? E aí, enfim, a superfície que eu queria falar é do Fluio. Porque o que acontece, pessoal? Novamente, eu e o André não somos os únicos. No YouTube,
aqui, a mundo afora, existem várias pessoas que falam sobre esses problemas, falam sobre essas situações e tudo. E aí, uma dessas pessoas decidiu bater no peito e falar assim: eu vou resolver esse problema. Eu vou fazer o melhor aplicativo de idiomas de todos. E aí ele fez uma campanha de financiamento coletivo e levantou mais de $1 milhão. Acho que, se não me engano, foi $1,5 milhão. A maior campanha do Kickstarter na época até então. E aí o aplicativo foi considerado, assim, em muitos olhares, um grande fracasso. Tem muitas perguntas sobre, e é isso que a gente vai conversar no episódio da semana que vem, porque senão a gente vai ficar mais uma hora aqui. Considerações finais, André? Reveja tudo que você sabe, tudo que você está aprendendo. Porque às vezes você pode falar assim, é bom, o aplicativo é bom pra mim. Mas por que é bom? Ah, porque, cara, eu falo good morning como ninguém, entendeu? Eu sou a melhor pessoa pra dar bom dia que existe em inglês, entendeu? Onde que isso vai te levar? É o caminho que você quer? É o destino que você quer? Eu lembrei de uma coisa, cara. Eu fui na quarta-feira agora no Mundolingo, aqui em Florianópolis, que é um evento, um encontro de poliglotas. A gente vai falar mais sobre isso também. Mas aí aconteceu uma coisa engraçada, que tinha um cara lá, um brasileiro, que estava aprendendo inglês. Essa era a única língua dele. Não, inglês e italiano. Ele estava aprendendo italiano. Aí ele me falou uma frase assim, que eu fiquei... Eu vou até falar a frase aqui antes, para não enviesar vocês. Como que é um homem come uma maçã? Aí eu assim, essa frase eu já vi em algum lugar. Um ragazzo mangia una mela. Aí eu fiquei assim, buscando na minha mente essa porra do Duolingo, cara. Olha só como... Ele perguntou a única frase que ele sabia, porque ele fazia Duolingo. Era a única que ele sabia. É frases de Duolingo. Um homem come uma maçã. No francês é a mesma coisa também no Duolingo. É a mesma coisa, Je né? mange une pomme. Acho que é isso, je mange une pomme. Aham, é pomme, é isso aí. Je mange une pomme, é isso aí. Pequeno parênteses, rapidinho. Aí esse cara do Ikena, do Fuyo, ele fez coisas parecidas também. Daí deu um monte de BO. Semana que vem, estamos aí. Quiserem entrar aí na comunidade Be Global, a gente ensina a jeito certo, jeito com ciência de aprender idiomas. A gente tá lá na prática toda semana com vocês. Beleza, pessoal? Até semana que vem. Peace. Falou!